Como é que é o nome do teu TCC? Ainda não tenho o título, ainda não criei. Mas como que tu está nomeando ele por enquanto? A influência da embalagem. Tá. A influência da embalagem. É só para a gente trazer para poder Uhum. vislumbrar ele, tá? Ok. A influência da embalagem. Vou botar aqui mais uns xizinhos Uhum. aqui para só ilustrar. Tá? Ok. Aquela aqui. Ó, a influência da embalagem. Opa. Maria Eduarda Colonetti, né? Isso. Eu gostei, né? Sim? Isso. Tá, Maria Eduarda Colonetti. O resumo aqui que não se preocupa agora, tá? E agora vem a mágica, tá? Se eu tenho isso que eu estou te mostrando, a gente vê quando a gente recebeu o material da professora Heloísa, a gente já Tá. pode trabalhar em cima dele, tá? Aqui a gente vai fazer, mas depois a gente vai ter que corrigir, porque eu não sei se esse é o padrão correto. Mas é só para tu já vislumbrar o teu material já na formatação, tá? Tá. Então, olha só, vem a mágica agora. Eu estou abrindo, eu tenho 2 parágrafos, eu dou um enter no meio deles e eu coloco o meu texto que eu tô produzindo aqui, que é a introdução, né? Que é o teu texto, no caso, né? Uhum. Eu coloco ele ali naquele formato, tá? Então, tem 2 páginas aqui e eu trago ele para cá. E aí ele vem para formatação. Não veio. Era para ter vindo para formatação. Aqui. Não veio. Aqui, ó. Mesclar a formatação. E aí eu vou ter a fonte Times New Roman. E eu posso vir aqui e apagar o parágrafo. Tá? Acho que está Tá. bem estranho essa formatação aqui, depois a gente vai rever ela, tá? Mas, ó, as suas 2 páginas já deram um pouquinho mais, tá? Uhum. Então, agora nós vamos trabalhar esse teu texto nessa página aqui, tá? Tá. Beleza? Beleza. Tá, então, aqui eu acho que, se eu não me engano, é um pouquinho mais aqui, e aqui eu tenho um pouquinho mais de recurso. Então, eu já tenho 1, 2, 3, estou caminhando para a 4ª página no teu trabalho. Ok. Primeiro, a tua dúvida inicial é qual? Tá. Ali do meu texto, né? Depois você vai dar uma lidinha, talvez eu vou ter mais alguma dúvida. Mas a outra é sobre como eu vou introduzir o que eu quero passar no artigo, sabe? Sair do eu estou falando de pesquisas que eu fui fazendo e passar para eu estar fazendo, porque eu não posso falar na primeira pessoa, né? É isso que estou ficando Isso, não meio. pode falar na primeira pessoa, tá? Mas vamos imaginar aqui, ó. Vamos ler junto, tá? Tá. Deixa eu tirar isso aqui que estava mascando chiclete. Este artigo vai tratar de uma temática que vem sendo estudada há décadas, o comportamento do consumidor. Perfeito? Foi nos anos 60, foi, no anos de 1960, foi nos anos de 1960, ou melhor, ou foi nos anos de 60? 1960, ou foi na década de. Ah, Vou botar o D. tá. No quilo D, tá? Foi nos anos 60 que esse tipo de assunto nasceu. Este e esse. Eu vou bater aqui, ó. Procura o que é esse e o que é Tá. este, Ok. tá? Para depois você dar uma olhadinha aqui se está ok. Quando, segundo Paixão, as empresas precisarem entender as atitudes e comportamentos dos consumidores para desenvolver estratégias com foco no resultado em ambiente de crescimento e competitividade. Ponto. Nos dias de hoje, estudar o comportamento do consumidor é peça-chave no desenvolvimento de qualquer processo de vendas do ramo empresarial. Ponto. Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir desse entendimento é possível que empresas pequenas até as multinacionais tenham mais acessível. Ó, eu sei que na aula passada a gente construiu parte desse texto, mas a gente foi Sim, fazendo por fazer. aleatoriamente, né? Isso, agora vamos imaginar aqui, ó. Este artigo vai tratar de uma temática que vem sendo estudada há décadas, o Uhum. comportamento do consumidor. Tu já falou qual é o objetivo do artigo, Sim. tá? Foi nos anos de 1960 que esse tipo de estudo nasceu, quando, segundo Paixão, as empresas precisaram entender as atitudes e comportamentos dos consumidores para desenvolver
estratégias com foco no resultado e no ambiente de crescimento de competitividade. Então, ó, ao invés de precisaram, o que a gente fala? As empresas começam Ah, a se questionar sobre. E aí eu trago o presente. Eu tiro do passado, no caso, né? As atitudes e sim. comportamentos dos consumidores para desenvolver estratégias com foco no resultado e no ambiente de crescimento da competitividade. Beleza. Se lá naquela época as pessoas começam a se questionar, nos dias de hoje, né? E aí o que tu pode trazer aqui, ó? É esse tipo de costura que tu vai precisar fazer, Sim. tá? Os questionamentos, ó, os questionamentos perduram até os dias de hoje. Ponto. Ó. Estudar o comportamento do consumidor é peça-chave no desenvolvimento de qualquer processo de vendas do ramo empresarial. Ok. É assim que tu puxa um Ah, raciocínio de um para outro. sim. Tem teu raciocínio central, né, com base no que o autor está falando, é claro, né? Mas aí tu cria o teu raciocínio central, que é o que tu queres falar hoje. Esse é o teu raciocínio do artigo, do que tu estás Sim. trabalhando, o que tu estás falando, o que tu está questionando. E aí tu traz. Porque daí, no teu argumento, se tu não conseguir a decisão judicial, tu podes usar as notícias e Uhum. trazer como questionamentos. Sim. Eu não estou dizendo que está certo ou está errado o que está acontecendo. Eu estou questionando. Ah, E aí tu pode usar isso como argumento, porque não é um artigo de direito. Então tu não uhum. vai dizer, a empresa está errada, ou não é, a empresa está certa, e por isso eu estou Sim. defendendo. Não é um artigo de produção de engenharia de produto. Não, a empresa está certa e tem que ser isso. Não é um artigo de engenharia química dizendo, não, os ingredientes lá, todos eles compostos, são os mesmos ingredientes compostos na laranja. Então a gente pode Sim. afirmar que tem suco. Não, é um artigo de uma publicitária que está questionando esse processo. Sim. Faz sentido para ti? Faz. Tá, então vamos lá. Os questionamentos perduram até os dias de hoje. Estudar o comportamento do consumidor é peça-chave, por isso, ó, já que os questionamentos perduram, Uhum. por isso, estudar o comportamento do consumidor é peça-chave no desenvolvimento de qualquer processo de vendas do ramo empresarial. Aqui, o que a gente faz? A gente já concluiu um raciocínio. Então, eu coloco esse raciocínio dentro do mesmo parágrafo. Ah, Eu estou falando que este artigo vai tratar de tal coisa. Foi nessa década que tudo nasceu. De acordo com Paixão, as empresas se questionaram. E esse questionamento, eu, Maria Eduarda, estou dizendo que ainda tem hoje. Por isso que o comportamento é interessante estudar. sim. Beleza, fiz o primeiro parágrafo. Agora tens uma citação de um outro autor, que é o Uhum. Nogami, né? E aí, já que a gente está falando que os estudos continuam. Se os estudos continuam, né, eu vou puxar um cara que está estudando isso. E eu vou trazer o Nogami, e aí eu vou dizer, o Nogami está falando isso. Eu Uhum. posso começar só, Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento, ou eu posso falar que, se eu estou falando que as pessoas estão estudando, eu posso, um dos estudiosos desse, um dos estudiosos que norteiam essa pesquisa, Nogami, apresenta, aborda, ó, ou Uhum. defende, peraí, vamos só melhorar o raciocínio aqui. A presença do estudo corporativo está mostrando que a é possível que empresas entende que. Não, aqui não dá para botar estudiosos. Ó. Dentre as inúmeras pesquisas,
Perceba que eu tenho que também não repetir palavras. Ó, Uhum. então, ó, dentre as inúmeras pesquisas, Nogami apresenta um estudo Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir deste entendimento é possível que empresas das pequenas e multinacionais tenham mais atividade no processo de vendas. Ponto. Dentre as inúmeras pesquisas feitas para, já falamos entendimento lá na frente, entendimento do consumo, Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir desse entendimento é possível feitas para, dentre as inúmeras pesquisas feitas sobre o universo do consumo, feitas sobre o consumo, Nogami apresenta um estudo sobre o comportamento do consumidor, mostrando que a partir desse entendimento é possível que empresas, das pequenas até as multinacionais, tenham mais assertividade no processo de vendas. Ponto. Logo, se as empresas estudam o comportamento do consumidor, é necessário que o consumidor tenha pesquisadores para entender como os produtos criados com base em tal comportamento se apresentam nas prateleiras do supermercado. Por exemplo. Fechou? Tá. Amarramos lá, ó. Vendas no ramo empresarial, dentre as inúmeras empresas feitas para o consumo, e concluímos que se as empresas estudam, a gente também precisa estudar. Aqui está a tua dificuldade, né? Tu só É, colocou a fala dele. Beleza. eu tô com dificuldade em interligar, eu tenho esse Mas probleminha de é só, entender. tipo, tu já tens um... Ó, quer ver? Ó? Vamos mapear aqui. Deixa eu pegar aqui um novo. Não, melhor aqui. Ó, botar um bloco de notas do lado. Só tu mapear aqui, quer ver? Ó? Ó. Vamos pegar no primeiro aqui. Eu vou ter... A ideia central é publicidade abusiva. Ó, publicidade abusiva. Beleza. Agora vamos imaginar que nesse primeiro estudo tu vai dizer o seguinte: pesquisa começou em 1960, nesse primeiro parágrafo. No segundo parágrafo, tu vai dizer o seguinte: as empresas pesquisam. Tá. No terceiro parágrafo, vamos ver o que tu vai falar aqui. Tu vai falar sobre grupos de seleção de descarte de serviços de comportamento. Opa, comportamento do consumidor. Depois, tu vai trazer que é cultural. Eu Estudos, vou trazer os fatores que influenciam. fatores que influenciam. Ó, tá tudo que é falta que é melhor de ver. Fatores que influenciam. Depois, tá, fatores que influenciam. Depois, tu vais trazer aqui os fatores que influenciam. Vou falar da embalagem. Isso. Depois, tu vais falar sobre embalagem, sobre o trabalho do design. Isso. Depois eu vou falar sobre a mudança no Brasil da rotulagem que vai chegar agora em outubro. Mudança da rotulagem no Brasil. Beleza. E aí, Depois eu falei sobre a pesquisa do Fiesp e introduzi o caso Coca-Cola Del Valle Fresh. E depois eu expliquei a companhia da Coca-Cola, a marca Del Valle e a linha de produtos, e por que que ela foi acusada como enganosa. Mas eu tá, ainda não terminei esse parágrafo, foi meio que um não, esboço no sem começo. problema. Coca-Cola, Del Valle e por que enganosa. Beleza. Aqui e aqui falta, segundo tu, um fechamento. Isso. Beleza. Então, olha só. Vamos para esse raciocínio aqui, ó. Raciocina comigo.
tu já sabe o que tu vai fazer na introdução. Então, a pesquisa começou em 1960, tu já mencionou, tá ok. As empresas começam a pesquisar, esse é o teu raciocínio. As empresas começam a pesquisar. E aí tu fala sobre o comportamento do consumidor, beleza. Quais são os fatores que influenciam? Tu está explicando. Sim. Esses fatores influenciam a partir do quê? Principalmente da embalagem. Então, se eles influenciam principalmente na embalagem, eu começo a ter como relevância o trabalho do design nesse processo. E se esse trabalho de design influencia nos fatores de compra, influencia no comportamento do consumidor, e as pessoas acabam pesquisando para cada vez mais ter um trabalho de design mais assertivo, o que surgiu no Brasil? Uma mudança de rotulagem. Vai vir. Sim. Porque as empresas elas não podem simplesmente pesquisar e tipo interferir no comportamento do consumidor sem ética. Beleza. Sim. Traz pesquisa Fiesp, apresenta o teu objeto, Coca-Cola, Del Valle. E aqui, ao invés de dizer, por que é enganosa, tu faz o teu questionamento aqui. Por isso estamos questionando. E nesse questionamento, tu já estás encaminhando para o fechamento da introdução. Lembra? Aí, mas eu estou encaminhando o fechamento da introdução. O que eu vou precisar colocar então, professor? Tu vai precisar colocar depois disso aqui o que tu vai fazer nos próximos capítulos. Sim. Que aí é o fechamento. Quer ver? Eu vou abrir aqui, porque a gente abriu para ti aqui. Quer ver? Orientação. Deixa eu ver. Orientação. Cadê? Eu acho que eu joguei para frente. Não, esse é só o título. Onde é que eu joguei? Aqui, ó. Vamos raciocinar. O que a gente pediu para tu fizesse e vamos ver se está ok. Contextualização. Está aqui. Ó, até aqui. Contextualização. Tá vendo? Isso. Tá. Falar do objeto. Coca-Cola e Del Valle. O caminho da teoria. Questionamento aqui. Esse questionamento do caminho da teoria, tu vai dizer, no próximo capítulo, nós vamos estudar as embalagens com base nos autores, entender como que isso acontece. Nós vamos trazer aqui a Dondes através da síntese da linguagem visual, entendendo dela esse processo dos elementos do design, como é que ele impacta nesse comportamento e tudo mais. E aí tu vai explicando os autores que tu vai ter e como que tu vai trazer eles para dentro do texto. Tá? No fechamento, tu vais fazer o seguinte. Já introduzida a pesquisa, nós vamos, no próximo capítulo, falar sobre. E aí tu tem delimitado aí. Nós vamos até fazer uma provocação hoje para tu já sair com esse norte já tomado, tá? Depois nós vamos fazer mais uma pesquisa, mais um capítulo que é sobre isso. E aí tu vai dar o norte. Vamos ter a análise, nossas considerações e as referências. Isso tudo no fechamento da introdução. Então vamos voltar aqui. Vou puxar aqui, quer ver? Ó, eu já venho para essa parte aqui, tá? Eu não esqueci dessa parte. Deixa eu só ver que a gente estava. A gente já vem para cá. É que é bom que tu entenda esse norte, porque daí é o seguinte, ó. Eu vou deixar essa parte aqui para tu pegar como cópia. Já temos ali salvo, né? Eu vou ter que pegar o formato correto, olha. Foi só para mais te ilustrar aqui. Vou pegar aqui. Ó, seção 2. Vou apagar tudo isso aqui. Vou apagar tudo isso aqui. Seção 2. Tá. Aí é o seguinte, ó. Se eu pegar aqui esse parágrafo, olha para esse parágrafo. Aqui do lado, eu pegar aqui pincel de formatação, der 2 cliques e passar em cima desse, eu coloco ele na formatação que eu preciso. Tá vendo? Legal. Não sabia dessa. Ó, e aqui eu coloco ele na formatação que eu preciso. Agora, tudo que eu for escrever agora vai estar dentro dessa formatação. Tiro aqui, beleza. Uma coisa que tu precisa entender, ó.
Capítulo 2 é o desenvolvimento do artigo. Então, nesse desenvolvimento do artigo, tu vais trazer o quê? Tu vais trazer mais teoria sobre sobre como analisar nesse capítulo aqui, tá? Como assim, professor? Como assim mais teoria? Aqui tu vais ter sintaxe da linguagem visual. Já até te separou lá. Eu acho que esse é um dos que eu lembro, né? Sim. Sobre as cores. Tu vais trazer aqui o Kotler. O Kotler é fantástico ali. Aqueles elementos que tu explicou aqui mais em cima aqui, ó, que é sobre Ah, não, é não, sobre o... fatores de compra. fatores de compra. Isso. Então tá. Então tu vais começar esse parágrafo falando, ó, fatores de compra. E aí tu É, vai aquilo que tu resumiu teve... lá em cima, tu vai trazer para cá, ó, Uhum, fatores de compra, tá? Do Kotler ali, né? sim. Ó, fatores de compra. E aí, mas professor, mas como é que eu começo, né? Se aqui em cima eu já expliquei mais ou menos o que que era. Este artigo vai tratar da temática que é o comportamento do consumidor. Quando tu apresentar aqui no finalzinho desse capítulo seguinte, né? Ó, no próximo capítulo, vamos falar. Deixa eu só dar um zoom aqui. No próximo capítulo, mais um, vamos falar sobre o comportamento do consumidor. Hoje eu estou muito sonolento. Porque esse frio... O comportamento do consumidor, é, os fatores de compra, como que as embalagens influenciam na escolha do consumidor, como que as embalagens são pensadas. Eu poderia também introduzir um pouco mais da história. Eu falei um pouco na introdução, mas um pouco por cima. Pode? Porque eu Pode. acho que para falar sobre a embalagem, a gente precisa falar como é que ela começou, né? Porque pelo que eu vi na Sim. antiguidade, eles era só um papel para embalar, por exemplo, uma carne que eles usavam folhas. Depois a embalagem eram em grandes pacotes que as pessoas identificavam pelo tamanho, pelo o formato, não tinha nada, não tinha rotulagem. Daí onde depois começou a surgir. Perfeito? Ó, no próximo capítulo, vamos falar sobre o comportamento do consumidor, os fatores de compra, como que as embalagens influenciam na escolha do consumidor, a história das embalagens, como que as embalagens são pensadas no dia de hoje, o design das embalagens, claro, que daí depois tu vais organizar essas ideias, eu só estou Isso. jogando aqui, Sim, né? sim. Ó, então tá, aqui, sobre o comportamento do consumidor, ó, comportamento do consumidor. Tu vai puxar aqui e vai falar sobre o comportamento do consumidor. Os fatores de compra, tá ali. Como que as embalagens influenciam, ó, no comportamento do consumidor. Sintaxe da linguagem visual. Isso aqui não precisa ser agora. Vou até tirar aqui. Ó. Então, ó, como que as embalagens influenciam na escolha do consumidor? Quando tu for falar, então, sobre as embalagens, propriamente sobre a história das embalagens, tu pode fazer um subtítulo aqui, ó. Tá. A história das embalagens. Tá vendo aqui? Tô. Mais teoria sobre Uhum. como analisar a história das embalagens. E aí a história das embalagens traz o que ali? A história das embalagens. Como ela é pensada no dia de hoje. Isso. Ó, como ela é pensada. E Aqui, daí, ó. nessa parte da história, e que ela é pensada no dia de hoje, eu posso falar mais sobre a mudança que está ocorrendo também aqui no Brasil, né? Sim. Ó, o design das embalagens, que aí vai estar no processo ali. Ó, e como ela é pensada no dia de hoje. Beleza. Aí aqui, ó, eu não sei se daria para fazer Uhum. um outro subtítulo. Eu acho que teria que ser aqui, quer ver? Ó. Deixa eu imaginar, deixa eu pensar aqui.
Eu acho que teria que ser isso aqui, ó. Peraí. Ó. Ah, por isso que não está ainda. Ele não está. Ó, eu vou fazer um parênteses, tá? Eu sou obrigado a achar esse arquivo para ti. Nós vamos botar no arquivo correto já, tá? Modelo TCC. Modelo TCC Unisul. Tem que achar esse material. Modelo de trabalhos acadêmicos da Unisul, não é esse. Manual de Trabalhos Acadêmicos, não, mas modelo TCC Unisul. Eu sou obrigado a achar esse material. Ah, modelo TCC Ciências da Linguagem. Opa. Meu Deus, Daniel. Não está seguindo. Modelo TCC Ciências da Linguagem. Ciências da Linguagem Unisul. Ciências da Linguagem Unisul. Vamos achar aqui o modelo do TCC. Até a gente ter o da professora, porque esse aqui... Aqui. Produção. Pessoas. Cursos. Antes era bem mais fácil de achar. Produção, acho que tem produção. Não. Aqui. Aqui é a biblioteca. Acho que é aqui. Ah, os livros que eu Não. estava procurando não tem na Unisul, daí eu tive que, todos os parágrafos e coisas que eu tinha escrito sobre, pensando, né, as ideias que eu tinha achado legais, eu não consegui fazer, e eram uns livros, assim, muito bons. Por Mas isso eles eles. devem custar quase R$ 300, né, porque são Mas livros... manda o nome deles para mim, Tá. tá? Às vezes eu tenho, só que eu não sei, não. Uhum. Eu acho que é aqui. Não, aqui é Roma. Menu. Antes tinha. Modelo TCC. Eu devo ter aqui. Modelo TCC. Deixa eu pegar esse aqui. Não. Não está na formatação. Modelo pesquisa. Meu Deus do céu, tá uma bagunça. Pesquisa no Sul. Modelo pesquisa no Sul. Tá, eu vou achar, tá? Eu vou achar. Uhum. Uma pena. Eles tinham tudo mais certinho para nós. Ah, sim. Mas vamos aqui, ó. 2.2. No 2.2, eu tenho aqui a história das embalagens, e aqui eu vou colocar propriamente o design, né? Uhum. E daí aqui entra o que tu vais realmente analisar. Ah, tá. Então, aqui entra a síntese da linguagem visual, síntese da linguagem visual, aqui entra as cores, aqui entram as informações, ó, aqui entram as informações. Eu não sei se nutricionais, tu vais olhar para informações nutricionais ou só para os Eu acho elementos. que dá para colocar como que é disposto hoje em dia, né? Atrás, como é que, por exemplo, ali atrás tem muitas pessoas que não sabem, mas os ingredientes eles são dispostos da maior quantidade para menor.
Então, Eu eu não acho sabia. interessante tu fazer essa introdução dos ingredientes, de como é disposto, né, ali atrás. Perfeito. Perfeito. Deixa eu apagar isso aqui. Tá. Então, vamos botar do lado aqui, ó. Ó, mais teoria. Ó, deixa eu só dar um... Então, tenho mais teoria. Tenho aqui a história das embalagens. Tenho design. Ó, já tens um norte aqui. Beleza. Tu não vai para as considerações finais ainda. Tu vai ter que fazer Sim, do análise. Então, deixa eu objeto, né? copiar aqui Ctrl C. Ó, então, aqui, tu vais botar um 3, que é o terceiro capítulo. Aqui, tu já pode fazer análise, mas eu sugiro que tu não faça análise, que tu faça, explique o objeto, e aí explicar o objeto é trazer todo, se tu não conseguir explicar esse objeto como um Uhum. todo, tá? Deixa eu pegar aqui. Explicar o objeto é Coca-Cola. Eu vou botar do lado aqui para ele. Vou ver, vou ver. Ó, comportamento do consumidor. Tá? Então, tu não vais falar aqui sobre o comportamento do consumidor, mas tu vais trazer sobre esse novo tipo de... essa gama de produtos. Sim. Ó, gama de produtos. E aí tu vais linkar... É que está muito pequeno, desculpa. Ó, tu vai explicar o objeto. Então, tu vais falar sobre o comportamento do consumidor e tu vais falar sobre essa gama de produtos. Quais são as gamas de produtos? Tu vai explicar que hoje em dia à disposição tem suco, tem refri, tem energético, tem água com gás, tem, sabe? Tu vai dizer, ó, Sim. o consumidor tem ao seu dispor, ó, o consumidor tem a seu dispor uma gama de produtos X, Y, Z. Por que isso é legal de falar? Porque tu tens argumento para começar o capítulo. Ah, sim. Com isso, os fatores de compra que tu falou aqui, ó, os fatores de compra que tu falou aqui, ó, esses fatores aqui, tá? Tu vai ter que puxar para cá também, né? Isso explica o quê? Isso explica a necessidade de as empresas cada vez mais pesquisarem sobre o comportamento do consumidor. Tu podes, inclusive, trazer o plotter aqui de novo, tá? Sim. De forma mais resumidinha, Aham. tá? Tá. Aí, tu vai trazer a questão das embalagens aqui, de forma resumida também. Porque tu falou delas aqui, ó. Ó, Uhum. falou da história das embalagens. E aí tu pode retomar aqui, falando bem, de forma bem simples assim, ó. Hoje, o produto não é mais embalado em jornal. Tá entendendo? Sim. E tu resume, né? Tá, perfeito. Com isso, nós vamos para o quê? Nós vamos para o nosso objeto. E aí, aqui eu vou ter o objeto, Coca-Cola. Se tu perceber aqui, ó, tu não falou da Coca-Cola como um todo ainda, Sim. tá? Tu falou da história, como que tu vais analisar, isso aqui é uma introdução Uhum. da tua teoria. Tu falou da história das embalagens, tu falou do design, tá vendo aqui o design? Ó, tô Sim. falando síntese, bababá, bababá. Vai explicar o objeto, só que para explicar o objeto, tu tem que explicar um pouco sobre esse comportamento no dia de hoje e tudo mais. Tu vai falar da Coca-Cola, e aí tu vai falar não só da Coca-Cola, mas sobre os refrigerantes de uma maneira geral, que é o carro-chefe dela. Sim. Então, ó, tu começa aqui com a história da Coca-Cola, tá? Posso falar sobre refrigerantes. Essa parte que eu posso falar sobre não talvez na Coca-Cola, mas na parte que eu tô falando do objeto, sobre a diferença entre refrigerante, suco, refresco e néctar, porque é essa parte que ele tá na decisão judicial, porque esse produto não se encaixa em nenhum deles, pela concentração de suco que possui.
Sim, mas aí eu falaria isso na tua análise, Na tá? análise, tá. Eu traria na análise. Só que quando Ah, tu falar em design, né? Não, o que dá para fazer aqui, quer ver? Ó? Primeiro, quando tu falar da história da Coca-Cola, qual é o carro-chefe da Coca-Cola hoje? refrigerantes. Refrigerantes. E a companhia na parte de bebida, porque eu acredito que só possui marcas na parte de bebidas, não. Isso. Isso. Até dá para pesquisar se eles têm um tipo de Sim. alimento. Eu imagino que não. O foco é Hum. bebida. Refrigerante é o carro-chefe, a companhia, a empresa trabalha com bebidas. Fechou? Sim. Trabalha com bebidas, tá? Tu pode fazer um resgate das embalagens da Coca-Cola, ó. Deve ter a história da Coca-Cola lá, os rótulos e tudo Uhum. mais. Aqui tu pode fazer, quando tu for falar design das embalagens, tu pode fazer um resgate da embalagem da Coca, por exemplo. Tu pode fazer isso. E tu pode trazer vários para ilustrar, tá? Como que a embalagem da Coca é pensada hoje? E até hoje em dia as pessoas preferem a embalagem no vidro, que é aquela clássica da Coca-Cola, porque falam que o sabor é melhor. Então dá para trazer essa parte, né? Sim, exatamente. E aí, porque isso te abre o quê? Né? Te abre um novo produto que tu vai Uhum. analisar, né? Com base nisso, nesse pensamento da Coca-Cola, nesse resgate e tudo mais, a gente quer analisar o suco que eles oferecem. E aí tu vem e traz o Del Valle. Beleza. E aí tu vai falar do suco. Uhum. Aqui entra as diferenças Até. entre Ah, sim. o que é refrigerante. Daí eu ali na Del Valle, eu falo um pouco da história da marca, ou eu fico só na linha Del Valle Fresh, porque a Del Valle tem vários tipos de suco, né? É só essa linha que está sendo acusada de propaganda enganosa. Eu Tá. acho que isso que entra mais o ponto também, porque como ela é conhecida por fazer sucos, as pessoas compram aquela bebida já no inconsciente que aquilo ali é um suco, porque a marca faz suco. Sim. Ó, eu acho que tem que. Ó, vou pontuar aqui, ó. Tá? A história Del Valle. Não Uhum. precisa ser uma história muito longa, Sim, mas sim. tipo, aqui tu, ó, já vou te explicar como é que faz. Primeiro vamos para cá. Diferenças entre sucos e outros refrescos, por exemplo. Tá? É, vamos construir um caminho aqui, ó. Tá. Tá? Então tu introduziu. Introduziu, tu retoma de forma sucinta o comportamento do consumidor, tá? Falando sobre, né, esse processo. Explica totalmente os fatores de compra, né? Linka como que as embalagens influenciam na escolha do consumidor. Fala em um parágrafo que vai trazer a seguir a história das embalagens. Traz a história das embalagens. Explica o processo do design das embalagens. Pontua como que as embalagens são pensadas nos dias de hoje. Apresenta em um parágrafo que vai ter no próximo passo. Design, Uhum. tá? Aqui não explica o processo de design das embalagens, é explicar, não explicar. Deixa Sim. essa explicação para o design. Mas é dizer, por exemplo,
As embalagens hoje elas são pensadas se elas vão ser de papel, se elas vão ser de plástico, se elas vão ser metalizadas, né? Onde elas vão estar condicionadas, se a embalagem é resistente, se ela apresenta uma característica de luxo, se ela é fácil de abrir, se ela tem tampinha, se ela tem rótulo, enfim. Textualmente aqui é contigo, tá? O design, porque, por exemplo, se a gente imaginar o suco de antigamente, ele vinha em garrafa. Sim, Depois ele começou a vir em caixas. Depois ele voltou a vir em garrafas, só que de plásticos. sim. Depois ele começou a vir em latas, quantidades Sim. menores. Começou a vir em caixas novamente, com a tampa para abrir. Enfim, Ai, dá para tu... Ah, pessoal, mas se eu errar em alguma coisa, não precisa ser necessariamente pegar o contexto certinho, quando veio cada embalagem. Se tu encontrar, melhor. Se tu não encontrar, sim, só pontua que esse é um comportamento que... São mudanças de embalagens que mudam a partir do comportamento do sim, consumidor também, né? Uma coisa legal que tu falar é que se eu consigo entender o comportamento do consumidor, eu posso moldar o comportamento do consumidor também? Eu posso? Eu posso fazer com que ele queira comprar caixas com tampinhas, se nunca existiu isso, sim. né? A questão da facilidade e tudo Aham. mais. Aqui no design, eu sugiro que tu comece com a síntese da linguagem visual, que tu fale de cores e que tu fale sobre disposição de informações gerais. Ou seja, por que tem que estar no rótulo tal coisa, Sim, né? E é importante que tu trate também, eu acho que depois me pede um livro, eu vou até botar aqui, ó. Não, eu vou até ver se eu já tenho aqui, peraí. Esse livro tu tens que ter. São 2 livros. Um é o Design, não, Design. Design. O outro é Storytelling. Design. Eu não lembro o nome agora. Tá. Uma desses dois, se eu já não tiver mandado, né? Como são dispostos os ingredientes? Beleza. Aqui no final, tu vais fazer um link dizendo que vai explicar e tratar do objeto no próximo capítulo, em um parágrafo. Perceba o seguinte, isso aqui não é para enrolar, tá? Isso aqui é para sim, conduzir a leitura. Mas se de cada parágrafo para cada parágrafo tu vai explicar o que vem no próximo, tu ganha uma página com isso, sim. tá? Acaba ganhando uma página, né? Explica o objeto, então aqui comportamento do consumidor, gama de produtos, o consumidor tem a seu dispor uma gama de produtos e tudo mais, retoma os fatores de compra, explica a necessidade das empresas cada vez mais precisarem sobre o comportamento do consumidor e tudo mais, e como que as embalagens influenciam na escolha do consumidor. Hoje o produto não é mais embalado de jornal, tu vai falar isso. Hoje o produto é de tal forma. Com base nisso, na sequência, você apresenta o que vai trazer sobre a Coca-Cola. E o objeto escolhido Del Vale Fresh. Aqui tu fala um pouquinho da história da Coca-Cola, refrigerante é o carro-chefe deles, a empresa trabalha só com bebidas, só, vou botar aqui, ó, só. O design das embalagens da Coca-Cola, se conseguir resgatar, é legal, porque Sim. daí tu consegue ter ilustrações, como que ela foi Uhum. moldada e tudo mais, e como que a Coca-Cola é pensada no dia de hoje. Aqui tu pode ter aqui pequenos tamanhos, 3 litros, vidro, retornável,
e explicar que é uma coca para cada público. Ah, sim. Entendeu? Aham. Então, se eu tenho a pequenininha, é para quem está com pressa, quer só comer uma coxinha, por exemplo. Se eu tenho a 3 litros, é para o final de semana em família. Se eu tenho a de vidro, é aqueles que, pô, a Coca-Cola de vidro é muito melhor. Sim. Faz sentido isso para ti? Faz. Tá. E aí tu usa a mesma lógica para Del Valle. A história da Del Valle, né? A linha de Del Fresh, fala da todos os sucos que eles têm, Uhum. todos os sucos que eles têm. Ah, professor, mas como que eu vou conseguir isso aqui? Se tu abrir o site da Del Valle, a gente Tem abriu tudo, aquele né? dia, já tinha, tá? Uhum. Del Valle sucos. Ó, nossos produtos. Ó, conhecer. Del Valle Nectar. Ó, tá vendo? Para quem quer se Sim. refrescar, para quem quer nutrição. Olha olha só a tua lógica aqui do raciocínio, né? Uhum. Eu tô aqui, não é esse aqui. Eu tô aqui falando que eu tenho uma coca para cada público. E Eu tem o também Del tenho Valle. um Del Valle para cada público. Sim. Entendeu? Aí tu usa a mesma Aham. lógica, tá? Sim. E aqui tu fala sobre diferenças entre sucos e outros refrescos e explica o que vai analisar, tá? Aqui, explica o que vai analisar. Só tem um porém, tá? Aqui na introdução a gente não colocou os objetivos ainda, Sim. mas já vai chegar ali. Uhum. Quer dizer, tu pode ter colocado, eu não li, né? Pode ter colocado já. Então, vamos pegar aqui, ó. Explica o objeto. Aqui vem. Explica o objeto. Explica o objeto. Aqui é 3. Aqui é 3. E 3, 2, 3, 2, 3. Explica o objeto. Deixa eu parar um pouco aqui. E aqui, análise. Análise. Aqui na análise é analisar o objeto Del Valle Fresh. Nessa parte da Del Valle aqui, tu vai ter que ter um 3. Eu vou botar aqui um 3.2.1. E daí tu vai falar sobre o processo. Sobre o processo da Del Valle, tá? Tá. Deixa eu aqui. E aqui tu vai falar sobre o processo da Del Valle. Se tu não conseguir, aqui é negrito. Tá? Se tu não conseguir, apêndice tu não vai ter, eu acho. Ah, eu acho que tu vai ter talvez tu tenhas, né? Talvez tu tenhas o processo para colocar. Mas por enquanto deixa assim. Tá? Referências é esse formato, a gente pode encurtar aqui, deixa só umas duas. Considerações finais é o que tu vais entender sobre a consideração final. Sim. Beleza. Então, o que eu tenho aqui? Análise do objeto Del Valle. Essa análise ela vai se dar de que forma? Tu vai ter que explicar. Só um instantinho, tá? Eu estou com o professor Ronaldo Tranquilo. na linha. Às Uhum. vezes ele precisa de ajuda. Fala, professor. Tá tudo bem? Bom dia. Não, tranquilo, professor, tranquilo, tá? Não, não te preocupa, não te preocupa, tá?
Tá indo para Porto? Não sei, já está oficializado? Não, pode deixar comigo, tá? Tá. Me insere nos grupos, por favor, tá? Tá. Sexta-feira que vem? Feito. Feito. Beleza, professor? Um abraço. Tá ok. Fica bem aí, vai. Cuidado, hein? Então tá, bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa, tá? Tranquilo. Então vamos lá. Explica o objeto, tal, analisa o objeto Del Valle e tudo mais. Beleza. Objeto, Coca-Cola, Del Valle. E é isso. E aqui é analisar o objeto. Só que essa análise do objeto, ela tem que fazer sentido com o que tu colocou na introdução aqui, Sim. tá? Então, na introdução, lembra que a gente falou do caminho da teoria? Uhum. Nesse caminho da teoria, eu não li ainda, tá? A gente deu um Tá. norte aqui, eu vou pedir que tu dê sequência, Uhum. escreva mais, e depois a gente lê de novo, já com esses links acontecendo, tá? Tá. No caminho da teoria, tu precisa explicar qual é o teu objetivo. O objetivo desse trabalho é olhar para essas embalagens e ver se elas induzem o consumidor ao erro, sei lá, Sim. né? O objetivo é isso, aquilo, outro. Então, dentro da introdução, vai precisar ter isso quando tu for finalizar aqui esse finalzinho Sim. do caminho da teoria, tá? Aqui, ó. Caminho da teoria. Beleza? Beleza. Tá. Eu preciso encerrar porque eu tenho mais um estudante agora, tá? Não, tranquilo. Ficou mais claro? Ficou? Tá. Não te preocupa se tu não conseguir. Professor, mas eu quero botar a frase desse cara, como tu botou ali, né? Uhum. Pai, eu não sei como é que eu faço Eu para linkar. até tirei daí, deixei no antigo, no caso, né? Não tem problema, tá? Só coloca. É melhor a gente ter e eu conseguir fazer uns rearranjos junto contigo do Uhum. que a gente não ter e não saber Sim. o que falar, tá? É. Então, eu vou te passar esse norte, tu segue esse norte aqui, tá? Uhum. E aí, a partir desse norte, a gente, na próxima aula... primeiro, eu ainda não sei qual é o cronograma, eu vou pegar com a professora e foi falha minha não ter pego. Segundo, quanto mais tu escrever agora, nesse exato momento, para ontem, menos tu vai se preocupar na reta final, Sim. tá? Então, já lê e já vai construindo os teus raciocínios com base nisso que a gente já conversou, tá? Professor, mas o senhor colocou que aqui eu tenho que trazer a história das embalagens. Tu pode mudar, o trabalho é teu. Eu estou só Sim. trazendo um norte conforme o que tu me apresentou, tá? Sim. O trabalho é teu, tens Uhum. total liberdade. Não quero falar mais disso. É teu, beleza? Então tá, joia. Certo. Fica bem, um bom final de semana, tá? Para você também. E Tchau. aí, até sábado que vem, porque na quinta a gente não tem aula, né? É verdade, na quinta não tem aula. Tá bom. Até Um sábado que abraço. vem. Tchau, tchau. Tchau.